Olá, turma, aqui é o professor Gerson falando e sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. No vídeo de hoje daremos sequência à série sobre Simple Present. Se você não viu o nosso primeiro vídeo, pare aqui, veja nosso primeiro vídeo, depois retorne a esse vídeo aqui. Bom, hoje iremos falar sobre a formação desse tempo verbal. Acompanhem comigo o vídeo. Primeiramente, a gente falaremos sobre a affirmative form, ou forma afirmativa. Como vocês podem ver aí, nós temos a seguinte sequência: sujeito mais verbo, que pode ser descrito da seguinte forma. Primeiramente, os pronomes I, you, we ou they, mais o verbo. Abaixo, notem o exemplo abaixo que descreve essa sequência, né? They dance well. Notem que é exatamente a sequência descrita acima. Ou também, né, gente, podemos ter essa sequência da seguinte forma, como está descrito aí um pouco mais abaixo, né? Sujeito mais verbo mais S. Que essa regrinha aqui a gente vê presente em especial com os pronomes da terceira pessoa do singular. Como vocês podem estar observando aqui, né, os pronomes he, she e it. Olha o exemplo aí abaixo. She dances well. Ela dança bem. Bom, mas vocês podem perguntar, professor, o porquê desse S? Para que a gente coloca aí? A gente coloca no plural o verbo? Não, gente, não é isso não. Esse S ele serve como marcador de terceira pessoa do singular. Ele serve apenas para isso no verbo, para diferenciar um pouco dos outros pronomes. No caso aqui, gente, como vocês podem ver, né, na segunda frase aí nós temos esse exemplo bem claro aí na frase. É a sequência descrita. Porém, gente, há alguns verbos que requerem mais uma atenção especial. Por quê? Além do S, ele necessita que a gente acrescente algumas outras letras, alguns que a gente troque algumas letras, mas nada que seja muito complicado a gente fazer, só uma questão de observação. Bom, gente, só para recapitular essa parte aqui, antes de eu explicar as exceções, via de regra, colocamos S na terceira pessoa no verbo quando estamos usando a terceira pessoa do singular. Porém, existem algumas exceções, alguns verbos com algumas terminações específicas que só o S não resolverá. E são essas exceções que eu irei falar agora. Acompanhem comigo. Bom, gente, exceções à regra 1. Aqui eu vou falar de duas exceções à regra que vocês têm que observar quando estiverem vendo essa regra do S na terceira pessoa, no verbo na terceira pessoa. Bom, gente, verbos terminados em Y e precedido por consoante. Lembre-se bem, gente, não são todos os verbos terminados em Y, tem que ser precedido por consoante. Elimine o Y e acrescente IES. Notem aqui no exemplo abaixo. My husband worries about me. Notem que my husband é equivalente a he na frase. Eu poderia usar um ou outro aí sem prejuízo de sentido. E por conta disso, né, o verbo preocupar, e por conta disso e do verbo preocupar terminar em Y, eu sou obrigado aqui a seguir a regra acima, né? Trocar o Y, retirar o Y e colocar em seu lugar IES, para atender aí a regra da terceira pessoa. Bom, gente, existem outros verbos também com essa
que acontece isso, não é só esse verbo, mas vamos às outras exceções. Verbos terminados em CH, SH, SS, X, Z e O, acrescente ES. Exemplo, Bruna teaches history. Notem que, igualmente a frase anterior, se eu trocar Bruna por X, eu não terei... se eu trocar aqui o pronome ou o nome da pessoa, não terei prejuízo de sentido na frase. E, devido ao verbo teach, ensinar, terminar com CH, eu sou obrigado a acrescentar o ES ao verbo. Mas, professor, isso acontece com outros pronomes? Não, gente, só com esses três aqui. Ainda bem. Já pensou se acontecesse com os outros? Só com esses três aqui. São esses três que requerem uma atenção especial e vocês têm que observar esse detalhe. Bom, finalizada essa parte, entendida essa parte da regrinha da terceira pessoa em alguns verbos, vamos à exceção 2 à regra. Vamos lá. O verbo have tem uma conjugação especial com os sujeitos na terceira pessoa do singular. Exemplo, Tiago has a good job. Notem, gente, que aqui, embora o verbo, eu estou falando assim, em especial desse aqui, porque assim, ainda na regrinha do S, né, gente, notem que aqui eu tenho uma mudança na escrita do verbo. Eu tenho o verbo have, mas notem que eu não acrescento, não escrevo haves. Por quê, professor? Por vários motivos. Entre eles, soaria um pouco estranho. E assim como eu falei em outros vídeos, né, gente? No inglês, há muitas regras pautadas pelo som. Notem que aqui no exemplo, nós temos Tiago has a good job. Tiago tem um bom emprego. Ainda continuando, gente. Caso o sujeito seja algum pronome indefinido, somebody, nobody, everybody, nothing, everything, usa o verbo na terceira pessoa do singular. Como no exemplo abaixo. Everybody goes to school. Todos vão à escola. Notem, esse verbo, gente, ele é um dos poucos, né, que mudam assim a escrita por conta da regra da terceira pessoa, né? Notem que aqui nós temos temos alguns exemplos que podemos ver isso sendo aplicado na prática, a regra sendo aplicada na prática. O ponto 2 aí, né, quando a gente está usando um pronome indefinido, como por exemplo os que estão citados, que eu citei anteriormente, eu coloco o verbo, né, eu uso o verbo na terceira pessoa do singular. Uma frase muito famosa, que inclusive é nome de uma série que segue essa regra também, é o nome do seriado que conta a respeito conta um pouco da vida do comediante Chris Rock, que é Everybody Hates Chris. Se vocês observarem o título da série, se encaixa perfeitamente nesse segundo ponto. Bom, gente, vamos, entendido as exceções, a regra da terceira pessoa, a regra do S, vamos às próximas formas. Bom, gente, chegamos à forma interrogativa. Aqui, gente, temos que observar um detalhe especial. Para perguntar, gente,
usando o Simple Present, nós precisaremos usar um auxiliar para compor as perguntas, para indicar que nós estamos perguntando. É um pouco diferente da gramática da língua portuguesa, gente, mas, assim, como eu falei em outros vídeos para vocês, há algumas semelhanças entre alguns pontos da gramática do português e do inglês, mas nem tudo é semelhança, tem algumas diferenças. E aqui é uma que confunde bastante a gente quando estamos estudando o Simple Present. Para fazer perguntas, nós colocamos a seguinte sequência: do, mais o sujeito, que pode, lembrando, que pode ser um desses pronomes aqui entre parênteses, I, you, we ou they, mais o verbo. Notem que é a mesma sequência lá da forma afirmativa, só que antes do sujeito eu coloco um outro elemento, que no caso aqui é o do. Vamos ao exemplo. Do you always see your girlfriend? Olha aí, do you always see your girlfriend? Quando a gente usa essa pergunta, fala em inglês, assim, faz a pergunta em inglês, a gente percebe naturalmente, né, que há uma certa entonação, há uma certa sonoridade, um certo ritmo na pergunta, que dá a entender que trata-se de uma interrogação. Notem também, gente, que ainda em relação à terceira pessoa do singular, nós também temos aqui uma divisão, que segue parecida com aquela regra do S, né? Porém, né, gente, assim, um pouquinho diferente. Notem que nós temos aqui, ao invés do do, para as terceiras pessoas, nós temos o das, mais sujeito, he, she e it, mais o verbo. Ah, professor, tá diferente aí, não tem o S não depois do verbo. Bom, gente, não tem. Mas por que não tem? Como a palavra do, ela aqui funciona como auxiliar, mas ela também é um verbo. É um verbo que é terminado em O. E a gente viu anteriormente que verbos terminados em O a gente coloca um ES. Devido a esse motivo, como a gente já vai usar aqui o das, vamos dizer assim, o verbo já com acréscimo do ES, não é necessário quando a gente colocar de novo o S no verbo. Como vocês podem ver no exemplo abaixo. Does Amanda like mango juice? Amanda gosta de suco de manga? Notem que não há S no verbo. Aí, por quê? Por conta disso que eu falei. Que estamos usando o auxiliar e já estamos indicando que se trata de terceira pessoa. Ah, professor, agora entendi. Bom, é exatamente por isso que não há o S no verbo. Vamos adiante, gente. Bom, gente, agora chegamos à forma negativa, né? O negative form, a última das três formas do Simple Present. E a sequência, gente, é bem parecida com a forma afirmativa também. Notem aí que eu tenho o sujeito mais don't mais o verbo. Ah, professor, quer dizer que o que muda é o don't, o acréscimo do don't? Sim, basicamente é isso mesmo. E o que é esse don't?
Bom, aqui na frente você tem a origem desse don't, né? Do mais not. Notem o exemplo aí, gente, que vocês podem ver bem direitinho a sequência. I don't have money. Eu não tenho dinheiro. Notem que nós temos exatamente a sequência descrita. Vamos ao segundo ponto do slide. Sujeito. Mas professor, peraí. De novo a terceira pessoa. Sim, gente. Terceira pessoa no presente, no simple present, é um caso especial. Vocês sempre tenham isso em mente. Sujeito he, she ou it, mais doesn't. Ah, professor, de onde vem esse doesn't? Does mais not. Notem aí a sequência, gente. Sujeito, doesn't mais verbo. Sem o to. Ah, professor, por que esse sem o to, sem esse TO? Gente, para que eu uso esse TO? Gente, quando vocês vão procurar no dicionário, vão procurar exatamente pelos verbos. Quando eu quero escrever o verbo em inglês em sua forma infinitiva, sem nenhuma conjugação, eu coloco um TO antes do verbo para dizer que o verbo está no infinitivo. Por exemplo, o verbo have, to have, o verbo drink, to drink, e assim por diante. Olha, vamos ao exemplo aqui. Andresa doesn't drink tea. Andresa não bebe chá. Notem, gente, que aqui eu também não tenho S no verbo. Por quê, professor? Que eu já estou usando o auxiliar, não é necessário usar no verbo. Lembrem-se disso, gente. O S a gente só vai usar junto com o verbo quando não estiver usando um auxiliar específico aqui para a terceira pessoa. Como, por exemplo, a forma interrogativa que falamos anteriormente, nós temos o does. Aqui nós temos o doesn't, que é nada mais do que o does mais um not. Bom, professor, como é que eu... Isso é muito difícil, confunde muito. Não, gente. Se você observar bem os detalhes, não confunde tanto assim. Confunde um pouco no início, mas quando você descobrir esses detalhes, observar bem esses detalhes, você não irá mais confundir essas regrinhas. Bom, gente, só recapitulando aqui um pouco o que nós aprendemos nessa aula. Aprendemos a forma afirmativa do simple present, interrogativa e negativa. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo ajude vocês, tire as dúvidas que vocês têm. E se gostou do vídeo, dê um like, comente, compartilhe e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Ajude o nosso canal a crescer. Um abraço e até nosso próximo vídeo.